8º vídeo da série Saia do Lugar. E o assunto de hoje é sobre crenças. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de inscrever no canal, dar o like, ative as notificações com os sininhos para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo no canal. E uma coisa que é muito importante e movimenta muito o nosso canal é que eu quero saber nos comentários sobre o que vocês acharam sobre os temas e sobre o que vocês fazem para melhorar o dia a dia de vocês. Como vocês saem do lugar? Eu também preciso aprender isso com vocês. Isso é muito importante para a gente conseguir movimentar o canal e para o YouTube também continuar me reconhecendo como ele vem me reconhecendo. Antes de eu começar exatamente no assunto de crenças, eu queria saber sobre o último vídeo, que é medo. Muitos me perguntaram por que tanto medo, o que o medo faz com a gente, porque eu sou tão travado por eu ter medo. Isso não é anormal, tá, gente? Mas precisa ser trabalhado a nossa inteligência emocional para a gente conseguir perder esse medo. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como é que esse medo entra dentro da gente. Isso nada mais é do que uma crença, e é uma crença limitante, que nos limita a não ser uma pessoa melhor, né? Eu fui no Método CIS, e o Paulo Vieira, ele explica muito bem sobre crenças. E eu queria mostrar para vocês o que são essas crenças, né? Então, assim, cientificamente falando, são sinapses neurais, ou seja, são choquinhos que os nossos neurônios recebem quando tem alguma coisa, quando o nosso cérebro capta alguma informação. Como que se torna uma crença, né? Vou explicar para vocês como é que se torna uma crença. Quando você vê, quando você escuta e quando você sente. Nesses 3 sentidos, ele começa a transformar uma crença. Quer ver? Eu vou dar um exemplo agora e eu vou entrar no vídeo direto para vocês entenderem o que é uma crença. Se você é uma pessoa mal-sucedida, sabe por que você é mal-sucedido? Porque, infelizmente, você está trazendo isso da tua infância. Muitas vezes você viu dentro de casa alguém da sua família, o seu pai ou sua mãe, ou de repente alguém que você mora, né? Com uma crença que limita, uma pessoa que não é bem sucedida. Sabe aquela pessoa que perde o emprego sempre? Ela perde o emprego por quê? Porque ela já entra com medo de ser mandada embora. Então, ela colocou uma crença dentro da cabeça dela de que, infelizmente, aquele emprego vai ser temporário, porque ela leva azar. Então, esse azar que ela leva, ela vai ser mandada embora. Azar, tá, gente? Então, esse azar é colocado na cabeça dela. Ela viu, ela ouviu e ela sentiu. Então, criou sinapses neurais e o neurônio faz... explode. O neurônio explodiu, você começa a entender que aquilo é uma verdade. Se existe uma verdade que você precisa saber, são daquilo que você enxerga dentro da sua mente. Os olhos da mente são mais poderosos do que os olhos da face. Acreditem, gente. Os olhos da mente, ficam aqui atrás, são mais poderosos do que os olhos da face. Muitas vezes você pode se deparar com um emprego extraordinário, o emprego que você pediu a Deus. Isso está nos seus olhos da face. Mas o seu olho da mente começa a vir numa crença de capacidade em você, aonde ela diz assim: esse emprego não é para mim, é muita coisa para mim. Essa empresa, ela é muito grande para mim, eu não vou dar conta. Isso é uma crença que você colocou na sua cabeça. Esse eu não vou dar conta gera um medo. Lembra do vídeo passado? E esse medo gera uma crença. E essa crença se fortalece tanto, essas sinapses neurais se fortalece tanto dentro da tua mente que ela explode. E ali você começa a ser uma pessoa que vai ficar desempregada, que vai ser mal sucedida e por aí vai.
Sabe aquela crença de capacidade financeira? Eu não consigo, a minha vida financeira é uma droga, eu não consigo prosperar, eu não consigo ser melhor financeiramente. Por que você não consegue ser melhor financeiramente, não consegue prosperar? Que você tem uma crença de capacidade aqui dentro de você, onde você fala que você não vai prosperar. Então tome cuidado com a palavra que você profere. Tudo aquilo que você fala tem poder, palavras têm poder, gente. Palavras têm poder de ação. Então tomem cuidado com essas palavras. Comecem a colocar coisas boas na sua cabeça. Aquela crença financeira, eu não vou conseguir, eu vou viver na miséria. Muita gente agora na pandemia, aconteceu o quê? Eu vou perder meu emprego. O que aconteceu? Perdeu o emprego. Eu não vou prosperar financeiramente. O que aconteceu? Não prosperou financeiramente. A minha empresa não vai conseguir deslanchar agora porque veio a pandemia, desaqueceu o mercado. Não vai conseguir deslanchar. Infelizmente é uma crença que você colocou dentro da sua cabeça. Mas e aí, Peters, como que eu faço para mudar isso? Pensa o contrário. E se renove a todo dia. Todo dia acorde tentando ser melhor. Todo dia acorde tentando ser um pouquinho melhor. Se você fizer uma coisinha melhor do que o dia que passou, você está sendo melhor. Então tome cuidado para que essa crença não prejudique a sua vida. Essa crença tua de capacidade, eu não sou capaz de conseguir, eu não estou tendo tempo. A maior desculpa, a maior muleta do ser humano é não ter tempo. Então, tomem cuidado. E quer ver o que é o pior? Quer ver como uma crença destrói? Uma crença destrói uma família, sabe como? Quando você é acostumado, você veio de uma família onde o teu pai agredia sua mãe. Agressão, isso não significa que são agressões físicas. Pode ser verbal. E a agressão verbal ela é muito mais pesada até do que a física. Então, se você vem de uma família onde seu pai agride sua mãe, física ou verbal, você começa a criar uma crença interna dentro de você. E é uma crença onde você se limita de algumas coisas. Você está fechado de alguma certa forma. Então, gente, se você tem essa crença, se você viu isso lá na sua infância, viu acontecer com seus pais, o que vai acontecer com você se você for homem? Você vai ser um homem violento, porque você viveu aquilo. Você vai ser um homem que vai fazer as mesmas coisas que o seu pai fez, mesmo você não querendo. Porque é uma crença que limitou você e coloca isso dentro de você. A mulher é pior. Quando a mulher passa por isso, o que ela faz? Ela escolhe justamente um homem para agredir ela. Isso é involuntário. Isso é uma coisa involuntária. A gente não tem esse controle, esse poder. Mas se eu começar a pensar um pouquinho, eu vou começar a ver que realmente é essa escolha que eu fiz. Às vezes o meu marido, ele é violento, porque lá no passado eu escolhi um marido que era parecido com o pai que eu tinha dentro de casa, ou com o familiar que eu vivia dentro de casa. Então, gente, isso é muito sério. Daí vem aquele negócio que a mulher fala, todo homem não presta, porque ela escutou alguém falando isso. Ela se relaciona com pessoas, com mulheres que dizem que homem não presta. E essas mulheres têm o mesmo entendimento que ela, por quê? Porque viveram a mesma situação que ela viveu. Com essa crença que limita, com essas pessoas que ela viveu agredindo ela verbalmente, fisicamente, e ela começou a se tornar uma pessoa igual às suas amigas, digamos assim. E são pessoas que ela se relaciona. Por quê? Por que ela se relaciona com essas pessoas? Porque tem muito mais a ver com a vida dela. Tem muito mais a ver. Sabe aquele negócio? É afinidade. Não é afinidade. Ela buscou pessoas involuntariamente como ela. Foi assim que aconteceu. E aí ela começa a perceber que essas pessoas começam a fazer mal para ela. Sem querer.
Aí ela começa a ver o relacionamento delas também não dá certo, porque tem o mesmo pensamento do homem não presta. E se eu tentar procurar o contrário? Se eu tentar falar assim, não, peraí, o problema era eu, agora eu vou procurar um homem que preste. E eu vou deixar de me relacionar com essas pessoas. Veja, não é para desfazer amizade nem fazer inimizade, não é isso. Mas deixe de se relacionar com ela. Lembra que eu já coloquei em outros vídeos que você é a média das 5 pessoas que você anda? Pois é, tomem cuidado com essas médias. Tomem cuidado. Muitas vezes, dentro de casa mesmo, nós temos relacionamentos tóxicos que nos prejudicam e nos colocam essas crenças limitantes. E é a partir daqui que a gente começa a ver que tem um certo problema. Outras crenças muito sérias é a crença financeira. Se o meu pai, a minha mãe lá em casa, eles viveram o tempo todo na escassez, a tendência é que eu viva na escassez. Porque eu estou acostumado com essa vida e eu estou acostumado a enxergar com os olhos da mente isso. Sem querer, eu procrastino, sem querer, eu vou ser uma pessoa com escassez de dinheiro também e eu vou ter a mesma vida financeira medíocre que a minha família teve. E eu não vou conseguir virar essa chave. Eu não vou conseguir sair do lugar. Então, muito importante é esse tipo de reflexão e vocês prestarem atenção nisso. E uma coisa que vocês precisam entender de uma vez por todas: as crenças, elas são limitantes ou elas podem ser boas. Se eu vivo, por exemplo, você quer para o teu filho o quê? Você quer prosperidade para o teu filho? Não seja uma pessoa que viva na escassez. Você quer que o seu filho seja feliz, seu filho, sua filha, seja feliz no casamento? Não reclame do seu marido, da sua esposa, então. Você tem todo o direito de chamar o seu marido, sua esposa num canto, vamos conversar? E não expor na frente do seu filho. Ou você quer que ele tenha o mesmo casamento horrível que você tem. Ou você quer que o seu filho sofra as mesmas consequências que você sofreu. Que ele tenha os mesmos traumas que você. Esses traumas, ele vai carregar para a vida toda. Você já pensou nisso? Aí todas as vezes que você chega no teu filho e fala pro teu filho, você é um burro, você é um ignorante, você não presta para nada. Aí quando ele estiver na adolescência, ele vai entrar em depressão. E aí você vai falar, onde que eu errei? Eu dou tudo pro meu filho. Eu não tinha nada, eu dou tudo. Mentira. O principal você não dá, que é amor. Então, é um tapa na cara para você aprender de que tudo aquilo que você faz aqui, o teu filho está tendo essas crenças dentro da cabeça dele. Você é burro, você não presta. Entrou na cabeça dele. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu. Aquela crença explodiu dentro da cabeça dele. Ele acredita que ele é burro. Ele acredita que ele não presta. O que ele vai fazer? Vai se revoltar. Vai se rebelar. Muitas vezes vai entrar em depressão. Eu já atendi alunos de escola. E esses alunos de escola, eles me mostraram os pulsos cortados. Pelos pais não aceitarem eles do jeito que são. Pelos pais maldizerem sobre eles. E isso, gente, infelizmente, vai acabar com a vida do seu filho, da sua família, com a sua vida. É isso que você quer para você? Porque você teve uma vida sofrida, porque os seus pais falavam isso com você, você vai falar para os seus filhos? É a mesma vida que você quer? Não esqueça que nem todos têm a mesma força que você teve. Não esqueça. Não esqueça que são mundos diferentes. Não esqueça que são tempos e épocas diferentes. Não esqueça disso. Então, todas as vezes que você for ofender alguém, principalmente o seu filho, ou a sua família, o seu marido, sua esposa, tome um cuidado que você está acabando com a sua vida e com a vida das pessoas que te amam. Nesse momento, você precisa refletir sobre isso. E
jamais maldizer sobre essas pessoas. Palavras de maldição dentro do nosso lar não são bem-vindas. Então tome cuidado. Não adianta você ficar indo na igreja, no culto, seja onde for, toda semana, 2, 3 vezes por semana, todo final de semana acordar cedo e chegar em casa e falar palavras de maldição. Não adianta nada. É melhor nem ir. É melhor você trabalhar a tua inteligência emocional, a tua crença que fez você ficar desse jeito, do que você ir e chegar em casa e fazer isso sempre. Então não adianta nada você ir lá, eu fui lá, rezei por todo mundo, orei por todo mundo, pedi por todo mundo, aí chegou em casa e palavras de maldição, brigou com todo mundo, xingou todo mundo, ofendeu todo mundo, criou crenças limitantes na cabeça de todo mundo. E são eles que não prestam e não você. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado para que isso não piore cada vez mais. E a tendência é que piore. Então, tomem cuidado, não deixe isso atrapalhar mais a sua vida. E a partir de hoje, palavras de conforto, de carinho e de motivação para sua família. No lugar de chegar pro teu filho e falar, você é burro. Vai lá, filho, que você consegue. Vai lá, filho, que agora você consegue. É assim que faz. Em vez de falar assim, você não presta pra nada. Você chegar pro teu filho e falar assim, calma, filho, você vai encontrar o seu caminho. Então tomem cuidado, troquem as ofensas por qualidades. Troquem. Feedback, às vezes, que o meu filho precisa melhorar alguma coisa importante, na base da conversa e não da ofensa. Pense nisso, beleza? E se preparem que os próximos vídeos vão ser mais pesados ainda. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o que são crenças, o que elas fazem na nossa vida e espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Tranquilo, gente? Eu espero vocês no próximo vídeo e agora eu quero ver aquela energia máxima, aquela empolgação grande. Antes de eu terminar, quero falar uma coisa sobre farmácias internas. Quando você ofende alguém, quando você fala mal de alguém, quando essas pessoas estão desacreditadas por alguma ofensa que você proferiu a ela, você baixou o nível de endorfina e serotonina nela. E você aumentou o hormônio cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E aí quando você aumenta, tira a endorfina e serotonina de uma pessoa e aumenta o cortisol, você está fazendo com que ela se estresse e que isso vire depressão. A depressão se transforma a partir daqui, tá? Mais uma coisa científica, uma farmácia interna científica para você ficar sabendo e tomar cuidado mais uma vez com aquilo que você fala e deseja para as pessoas. Beleza? Tome cuidado que tudo que você deseja para os outros pode virar contra você. Beleza, gente? Então vamos, falando em farmácia interna, vamos ativar o hormônio da testosterona e vamos gritar bem alto, que hoje eu tô muito empolgado e eu quero ouvir o grito daqui. Vamos lá? Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão? Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tão gostosinho, 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 quero mais um. É com vocês. Fui!